Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui a gente procura estudar um pouco mais a Bíblia de capa a capa. E o nosso lema central é: pensai nas coisas do alto. O tema que nós iremos abordar agora é a continuidade de um vídeo anterior, como eram feitas as viagens nos tempos bíblicos. Essa é a segunda parte do nosso estudo. Nos tempos bíblicos, iniciais, apenas os fenícios dominavam as viagens por mar. E embora Israel fosse um país que habitava ao lado do mar, eles não eram totalmente do mar. A maioria das viagens na Palestina era feita por terra, algo comum em todo o período do Antigo Testamento. As rotas primitivas das caravanas foram possibilitadas com o uso de jumentos, mas os camelos, ao longo prazo, tornaram-se apelidados por ele os cavalos do deserto. As carruagens, por sua vez, não eram usadas em rotas de caravanas, pois não se adaptavam às más condições que as estradas inevitavelmente apresentavam naquela época. Sendo assim, queridos, como eram as viagens nos tempos bíblicos nessa segunda parte do estudo? Este é o nosso assunto de hoje, continue ligado. Antes de darmos continuidade a esse assunto, eu lembro a você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Depois da sua inscrição, deixe lá o seu joinha, acione o sininho para você estar recebendo novidades do canal e compartilhe, Eu te peço que compartilhe este vídeo, nosso link nos seus grupos familiares e amigos, ok? Deus te abençoe. Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, no vídeo anterior argumentamos sobre as dificuldades que eles tinham nas viagens daquele tempo, nas dificuldades dos caminhos, das estradas, da região que eles percorriam. Falamos também dos desafios que eles passavam nas rotas marítimas. E agora, dando continuidade a esse estudo, nós falaremos como era a navegação comercial naqueles tempos bíblicos, Vendo as dificuldades nas rotas marítimas, como nós citamos até a viagem difícil do apóstolo Paulo, antes citamos a viagem difícil de Jonas, como era dificultosa a viagem nas vias marítimas, E se tratando do comércio, a navegação comercial, imagine agora transportar mercadorias numas vias difíceis dessa. O principal propósito da navegação comercial era o transporte de cargas. A maioria dos navios eram planejados para transportar cargas e só levavam passageiro quando eles precisavam de uma renda extra, A carga era pouca, Eles completavam com passageiros, mas de modo geral o passageiro tinha que cuidar das suas necessidades, levando o próprio alimento, roupa de frio, essas coisas aí. Então, com o desenvolvimento da indústria náutica, fazia-se necessário a existência de bons portos em todo o mar em volta do Mediterrâneo. E assim, muitos dos já existentes foram fortificados para resistir melhor às intempéries e outros foram sendo construídos, dando assim um avanço no progresso da navegação comercial. Surgia uma movimentação de pessoas de vários lugares, crenças, surge também a idolatria dos marinheiros. Os marinheiros gentios acreditavam que existiam determinados deuses que os protegiam e também cuidavam deles enquanto eles estavam embarcados no mar. Então a idolatria no meio marítimo cresceu de forma assustadora. Para os romanos, os mais conhecidos protetores dos mares eram os irmãos Castor e Pólux. Em algumas versões bíblicas aparece como
os gêmeos protetores dos marinheiros. Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 28, versículo 11. Aquele povo cria que esses deuses estavam sempre atentos nas estrelas, protegendo a todos que se achavam em perigo em alto mar, dentro daquelas embarcações de madeira. Aí eles acreditavam na proteção desses deuses pagãos. Ao ver centelhas de eletricidade no alto dos mastros durante as tempestades, que isso era comum, aí eles consideravam um sinal da presença desses irmãos para prestar-lhe socorro. Muitos criam piamente nesses deuses. No Império Romano havia inúmeros templos dedicados aos dois deuses pagãos, no tempo de Paulo, aos irmãos protetores dos mares. E para melhor obter o favor deles, alguns esculpiam sua figura na proa dos navios. E o tempo que se gastava para ir de um lugar para o outro ia variar muito, dependendo de vários fatores. Do meio de transporte, das condições meteorológicas, da constituição, do preparo dos viajantes e isso da segurança dessas vias aí. A segurança no geral das vias marítimas e das estradas. Havia essa variável que também era a segurança dos transportes e das viagens. Nos dias de Jesus Cristo, porém, sobre o governo romano, isso já não influenciava tanto. Quem viajava a pé provavelmente fazia uma média de 25 a 30 quilômetros por dia. A distância, por exemplo, de Jerusalém a Jericó era 25 quilômetros, mas a estrada que liga as duas cidades era muito estreita, era sinuosa e era perigosa, como nós vimos no primeiro vídeo e falamos sobre ela. De Jerusalém ao Mar da Galileia são mais ou menos 130 quilômetros. De Belém a Galileia, a distância é de um pouco mais, de 130 quilômetros também. Portanto, durante toda a sua vida, Jesus não viajou uma distância mais longe que 130 quilômetros. A não ser quando ele foi ao Egito, na época em que ainda era uma criancinha, como está registrado em Mateus, no capítulo 2, versículo 13. O apóstolo Paulo foi quem chegou a viajar bastante, ele tendo inclusive atravessado o mar Mediterrâneo em uma das suas viagens, também como nós discorremos no primeiro vídeo. Mas essas viagens, por mais que não tenham sido tão longas, mas as estradas não ajudavam, o tempo não ajudava. E quanto aos transportes, como eram os transportes? Nos tempos bíblicos, as viagens terrestres tinham um transporte bastante comum, que era o lombo dos animais. A maioria dos que viajavam naquele tempo faziam em carroças, carruagens e, na forma mais comum, montado em animais. O grau de conforto, a docilidade do animal variava muito de um para o outro. Então perceba, querido, como era difícil viajar naqueles tempos. Percebam também como foi difícil o conforto da jovem Maria, grávida, viajando de Nazaré para Belém. Foi uma viagem de mais ou menos 120 quilômetros de distância. Eles atravessaram praticamente toda a Palestina. Uma mulher, uma jovem grávida no lombo do animal. E observe na Bíblia que Maria estava no último mês de gravidez. Como José era descendente de Davi e ele e Maria foram de Nazaré até Belém para fazer esse dito recenseamento. Eles precisavam viajar. Vez por outras, as viagens eram feitas em camelos, que eles apelidavam os navios do deserto. O grande valor desses animais residia em sua capacidade de transportar grandes cargas. Poderíamos comparar naquela época o camelo a uma F10, a um caminhãozinho de hoje, porque eles transportavam grandes cargas. Existem registros de que esses camelos conseguiam viajar 40 quilômetros por dia com uma carga de 500 quilos.
Então veja aí a resistência deles. Já os jumentos são animais leves, não muito resistentes, mas também eram bons para aquela viagem. Na Bíblia encontramos muitos relatos do uso desses animais, dentre os quais encontramos principalmente o da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, montado num jumentinho. Esse fato está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos de 1 ao 11, né, Jesus entrando montado no jumentinho. Por serem animais dispostos, fáceis de cuidar, os jumentos eram usados muito frequentemente nessas viagens. Nos dias de Jesus, os jumentos eram muito procurados pelo povo comum, mas no início da história de Israel constituíam a montaria somente dos ricos. Olha aí, quanto aos cavalos, né, os romanos utilizavam muito cavalo, principalmente ao aparelhamento dos seus exércitos, né? O cavalo era uma peça muito significante para a proteção, né, do Império Romano. É por isso que quando Saulo de Tarso caiu por terra, né, fato esse registrado em Atos capítulo 9, versículo 4, muitos pregadores dizem ele ter caído de um cavalo, mesmo que a Bíblia não confirme isso, né? Paulo caiu por terra. Muitos dizem por um cavalo devido a essas pesquisas aí da história. Os cavalos eram caros para o povo comprar e por isso era muito utilizado pelas autoridades da época, ok? Agora, sobre os transportes comerciais, né, nessas vias aí nos tempos bíblicos. Surgiram da necessidade de se transportar grande quantidade de carga de um local para o outro, com percursos bastante longos, tanto com o objetivo comercial como para projetos de construção, como no caso do Templo de Salomão naquela época. Assim que as caravanas de animais carregados de mercadorias e navios também com cargas volumosas circulavam de um lugar para o outro, e isso estava dando um ponto inicial para o progresso, né, no transportes de cargas comerciais. Os israelitas exportavam principalmente muitos produtos agrícolas. Importavam os que não produziam, como por exemplo o ouro, a prata, o marfim, a madeira, o ferro, o mármore, especiarias, tecidos, pérolas, bronze, conforme está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículos de 11 a 13. Certo? Então há uma expansão do transporte comercial por causa da necessidade de muitas dessas mercadorias para a região. Agora, sobre o deslocamento militar, né? Nós vimos ali que os militares, alguns iam a cavalo, mas só eram os líderes. E o exército em si, né? Como acontece hoje, naquela época era comum viajar muito a serviços militares. Foi dessa maneira que alguns conheceram boa parte do mundo por causa dessa viagem. Pelo relato do Antigo Testamento, vemos que exércitos como do Egito, da Babilônia, da Pérsia, de Israel, bem como de outros países, há registros que eles se deslocavam frequentemente a grandes distâncias ou médias distâncias. Nos dias de Jesus, havia grupos do exército romano ocupando todo o território do Império Romano. Pense aí, assim aqueles centuriões e os soldados serviam sob seu comando, estavam sempre tomando contatos ali com novas culturas, né, novas regiões, né, climas. Eles estavam ali levando conhecimento de um povo para outro. E foi este império dos tempos bíblicos que gerou uma grande contribuição para a facilidade nessas viagens, sendo uma paz relativa garantida pelo Império Romano.
Então, havia ali um clima de uma suposta paz, uma tranquilidade, e essas viagens progrediram bastante porque o império estava sempre ali se deslocando nessas viagens aí e protegendo toda a sua região. Seus exércitos não poderiam erradicar totalmente a ameaça de piratas, assaltantes, mas eles conseguiram ali eliminar os elementos mais perigosos daquela época, dando uma suposta paz à população naquele tempo. E acabaram com o perigo de invasões estrangeiras, né, que muitas vezes interferiam no crescimento do comércio da região. Mas a verdade é que a presença dos exércitos romanos, né, se representava uma segurança, implicava também numa intimidação à população da época. O imperador romano que mais fez pela paz foi César Augusto. Ele governou entre 27 a.C. a 14 na era cristã. Ele acabou com as guerras e ele impôs a paz ao império. Foi uma situação muito oportuna para o cristianismo que estava para surgir e que encontrou estradas desimpedidas, a facilidade, a comunicação, assim como a mensagem do evangelho pôde disseminar-se rapidamente por causa das ações desse imperador César Augusto. Um instrumento nas mãos de Deus, uma pedra que clamou para a expansão do evangelho. Daí o progresso continua e aí entra a indústria do turismo, que também foi impulsionada naquela época devido a essa expansão de estradas, essa paz nas estradas. É possível que ao pensar nas condições de viagem do primeiro século, as consideremos muito primitivas. Mas era surpreendente o número de indivíduos que viajavam apenas por prazer, por conhecimento. Havia mapas semelhantes aos nossos, como guias turísticos, dando indicações sobre as distâncias entre uma cidade a outra, sobre a localização de hospedarias e quais os serviços com que o viajante poderia contar naquele percurso, naquela estrada. Então, o meio do turismo foi crescendo aí. Eles não se limitavam a visitar apenas os pontos turísticos das suas regiões. Era possível ir-se à África, à Espanha, ao Egito, à Alemanha, né, à Escandinávia, e muitas vezes registro de que eles iam até para a China. Além das viagens de negócios e turismo, né, de deslocamentos provocados por guerra, existiam ainda várias outras razões para se viajar nos navios ou em lombo de animais naquela época. E uma dessas razões era para visitar parentes familiares distantes e passar uma temporada, né, com parentes ou amigos. Devido ao aumento das mudanças e de interesses comerciais distantes, pessoas se afastavam do seu núcleo familiar de origem, e isso não é difícil nos dias de hoje, né? Muitos dos irmãos, filhos, pais viajam, saem da família para ir arrumar um emprego em outro lugar ou estudar em outra localidade. Muitos de familiares que vivem distante. Talvez você tenha um irmão, um parente que mora em outro estado ou até mesmo em outro país porque tiveram que se deslocar em busca de condições melhores. Naquele tempo era assim e serviu para expandir, né, esse movimento turístico. Então, em certas ocasiões, eles voltavam para a sua região para rever os seus familiares. Já os israelitas e principalmente os judeus sempre iam adorar no templo em Jerusalém, e ali eles celebravam as suas festas religiosas. Queridos, houve ocasiões de chegarem à cidade até 25 mil peregrinos de uma só vez para as celebrações em Jerusalém. Mais uma vez eu digo, se você
tem interesse nesse assunto, nós temos no canal 2 vídeos que falam sobre as festas judaicas. Aí você vai ter mais uma clareza, uma noção do que eu estou falando. Jerusalém comportar tanta gente devido àquelas festas ali. No relato sobre o dia de Pentecostes, a menção de judeus que tinham vindo do norte da África, da Ásia Menor, bem como de Roma, dos países árabes, conforme registro no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Em outras religiões e regiões também se realizavam peregrinações, mas em Jerusalém era forte as peregrinações e romperam séculos e séculos, e é forte até nos dias de hoje. Certo? Então, isso contribuiu muito para a expansão, do comércio turístico, marítimo de carga e de turismo também. E também entramos aqui em outro âmbito, que são as competições esportivas daquela época. Daí surgiu aí o Coliseu Romano. Tá vendo? Além das peregrinações e lugares sagrados, geravam também muita movimentação nas estradas, as competições esportivas, tinham se tornado muito popular naquela época, e por isso tantos atletas como os espectadores se dispunham a viajar grandes distâncias para participar e assistir esses eventos. O grande número de viajantes que iam para a cidade de Corinto, por exemplo, era uma parte pela atração dos jogos da cidade. Alguns atletas estavam sempre se deslocando de um local para o outro para não perder a participação nesses jogos. E assim, durante a temporada de esportes, eles viajavam, se deslocavam bastante. Já outros, não tanto pelo turismo, nem pelo esporte, nem pelo comércio marítimo, muitos também viajavam para frequentar outros lugares de estudos. Algumas cidades eram famosas pelos grandes centros de conhecimento. Onde houvesse um filósofo, um grupo de mestres ou uma escola famosa, para lá iam estudantes vindo de vários locais distantes, de várias regiões distantes. Atenas e Tarso, por exemplo, eram famosas pela sua cultura. Outro centro intelectual famoso era a escola de Alexandria, que possuía uma das mais importantes bibliotecas daquele tempo. Ela foi ideia do primeiro rei grego, Ptolomeu I, que reinou de 366 a.C. a 283. Ele foi sucessor de Alexandre. A Biblioteca de Alexandria foi fundada no século III a.C., na cidade de Alexandria, que fazia parte do Império Macedônico. Essa biblioteca, a biblioteca conhecida como a Biblioteca de Alexandria, foi uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. Durante o reinado de Cleópatra, calcula-se que a biblioteca reuniu 1 milhão de pergaminhos. A instituição dessa antiga biblioteca tinha como principal objetivo preparar e divulgar a cultura nacional. Continha livros, pergaminhos que foram levados depois, uma boa parte foi levado para a cidade de Atenas. Ela esteve em funcionamento por 600 anos. Porém, foi destruída definitivamente entre os anos de 250 a 270. Isso estamos falando do ano 48 a.C. Ela foi destruída por um incêndio durante uma guerra civil romana entre Pompeu e Júlio César. E, além do mais, o imperador cristão Teodósio I tinha interditado os cultos pagãos, e isso culminou para a destruição definitiva dessa grande biblioteca na época. A busca pelo conhecimento era considerada honrosa e, por isso, bastante incentivada, e isso impulsionou viagens para estudos. Agora, quanto ao tratamento médico.
Algumas cidades tinham a fama de oferecer cura para certas enfermidades e isso atraía também milhares de enfermos para aquela localidade. Sobre a medicina nos tempos modernos, se você quiser saber como era também difícil isso daí, nós temos aqui no canal um vídeo sobre como era a medicina nos tempos modernos, né? Consulte esse vídeo que você vai ver como era complicada a medicina naqueles tempos. Em alguns casos, né, a fama desses lugares também residia ali por ter um médico famoso. Aí vinha milhares de enfermos de todos os lugares. Em outros, como por exemplo a cidade de Cafarnaum, dizia que as suas fontes de águas quentes proporcionavam curas verdadeiramente milagrosas. Então imagina, né, quanto de gente que ia para aquele lugar para se curar, certo? Então consulte o vídeo lá, Medicina dos Tempos Bíblicos, e você vai entender muito mais. Aí essas viagens contribuiu também para um grande número de artesãos e pedreiros. Naquela época cresceu demais. Pois bem, as viagens iam só crescendo de lá para cá e o mundo dos negócios tinha um colorido internacional e isso ia mudando a história, né? O progresso estava ali a todo vapor, enquanto alguns trabalhadores, artesãos e executivos nunca saíam de sua cidade, outros estavam sempre atravessando fronteiras com o objetivo de aumentar a sua fama e a sua fortuna. Nos dias de Salomão, por exemplo, vieram pedreiros de Tiro para edificar o templo. Podemos afirmar isso lendo 1 Reis, capítulo 5, versículo 18. Nos dias de Cristo, estava aumentando muito a demanda no setor de construção. Agora veja, a construção de santuários, de templos, de edifícios de grande porte, isso exigia artífices de outros lugares, né? E portanto poderiam permanecer longo período naquele local de trabalho, às vezes longe dos seus familiares e parentes. Daí surgiu, por essa necessidade de comunicação, surge o sistema postal. Por demorarem muito nesses locais devido ao trabalho e estarem longe da família, surge o primeiro correio da história. O sistema postal surgiu das dificuldades naturais de se controlar um vasto império e da necessidade também de estimular o comércio. O primeiro sistema postal que sabemos foi criado por Dário I. Dário I foi o rei da Pérsia de 522 a 486 antes de Cristo. E durante muitos séculos houve apenas o correio governamental, só atendia o governo, né? Só atendia os monarcas, nada da população. O povo não utilizava esse serviço, né? E quando se utilizava era muito em pequena escala, entre eles sendo correspondentes ali. Mas sempre havia um viajante que se dispunha a levar consigo cartas de conhecidos e amigos, e desse modo havia uma boa circulação de correspondência. Estava surgindo aí os futuros carteiros, né, da civilização. As cartas escritas pelos apóstolos, né, as igrejas e os indivíduos que circulavam de lá para cá, houve uma facilidade da expansão dessas cartas. Além daqueles que regularmente faziam esse serviço, podia-se contar também com muitos cristãos que estavam se convertendo e queriam levar a boa nova para outros lugares, ou navegando pelos mares devido à intensa atividade missionária que cresceu demais na época, ou, né, por terra. E os romanos, assim como os persas, também criaram seu sistema de correios, que no caso foram o correio montado, que iam de uma estação para a outra. Muitas dessas estações eram utilizadas também como pousadas, mas a sua principal finalidade era servir como ponto de almoço, de troca de animais para os correios que paravam ali.
Dando continuidade ao progresso, então surgiram as hospedarias, ou costumeiramente, como conhecemos, pousadas ou pensões. O povo de Israel era conhecido por serem hospitaleiros. Era muito comum os viajantes se hospedarem em casas de amigos, parentes e até mesmo em casas de desconhecidos. Eles hospedavam ali. As hospedarias forneciam refeições, abrigo por uma noite por determinado preço. Grande parte delas ofereciam hospedagem mesmo. Mas havia também, aquelas que fugiram à regra, e tinham prostitutas e outros serviços banais. Tal situação era muito comum nos dias de Cristo, principalmente nas hospedagens romanas. Talvez você já tivesse escutado essa palavra hospedaria quando você ouviu o relato de José e Maria que não encontraram lugar na hospedaria em Belém. Esse fato está registrado em Lucas capítulo 2, versículo 7. O número de hospedarias cresceram para satisfazer a necessidade da população da época. Mas quais os tipos de hospedarias que existiam ali naquele tempo? Os tamanhos das pousadas podiam variar. Algumas eram simples, eram pequenas acomodações com um cômodo construído junto a uma casa. Outras eram imensas e tinham um título chamado Khan ou Caravansarais. Essas caravansarais, esta palavra vem do nome das caravanas que se agrupavam nessas estalagens gratuitas, vem da palavra caravana. Era uma espécie de pousada de caravanas do deserto. Então, o termo caravansarai designava um tipo de estabelecimento de tipo hoteleiro, que se encontrava sobretudo no Médio Oriente, na Ásia Central e no norte da África. Essas três regiões aí foi onde se aglomerou esse tipo de estalagem. Mas também existia um pouco ali por todo o Mediterrâneo e foram encontradas também algumas na China, que se destinava a mercadores viajantes por ali. Os maiores ofereciam todo tipo de serviço aos viajantes, como os nossos modernos hotéis à beira das estradas oferecem as pousadas nas beiras das estradas. Muitos ficavam localizados nos cruzamentos de via muito importante da época, as mais transitadas. E além de cama, banho, alimentação e outros serviços aos viajantes, dispunha também de um lugar para o cuidado dos animais. É como os nossos hotéis hoje, que dispunha também de garagem, no caso. Geralmente as caravanas mais numerosas paravam nesses abrigos para passarem a noite ali. Algumas depois, ou ao invés de serem apenas uma hospedaria, algumas dessas instalagens deixaram de ser um lugar de abrigo e descanso, na verdade se tornaram bordéis e até mesmo covil de ladrões. Quanto à estalagem da estrada de Jericó, registrada em Lucas capítulo 10, a que o bom samaritano se dirigiu, é possível que fosse uma construção grande, já que estava localizada numa via muito transitada. Poderia ser uma estalagem de grande porte. Hoje, na atualidade, existe um hotel nessa estrada, na estradinha de Jericó. Esse hotel é chamado Khan Hatru, que segundo a tradição se acha localizado no mesmo lugar da hospedaria citada no relato bíblico. Bem, queridos, esse foi o estudo sobre a viagem nos tempos bíblicos. Espero ter ajudado a você entender melhor como eram as viagens naquele tempo, na época da Bíblia Sagrada, na expansão do Evangelho, as suas dificuldades, mas também o progresso e o tanto que ajudou na expansão do Evangelho. Mas o meu maior intento aqui é incentivá-lo a pesquisar mais esse assunto, a ler a palavra de Deus. Ok? Então fica assim. Obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo encontro aqui no canal. Deus te abençoe.